Bom, ontem foi um debate, né? Na verdade, não foi nem um debate, foi uma apresentação que, diga de passagem, em alguns momentos foi caloroso e eu vou dizer o porquê. Eu também vou dar o meu depoimento do que eu achei e vou falar da minha reivindicação, tá? Primeiramente, vamos fazer o seguinte: a audiência pública, que foi o debate do futuro do transporte coletivo de Alvorada para a população e as mudanças que poderiam vir. Na verdade, a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana que realizou essa audiência. De fato, para apresentar o novo projeto da nova concessão, das diretrizes que poderiam vir, em tudo que iriam apresentar a proposta. Mas também essa audiência, o objetivo, aliás, o grande objetivo, para ouvir a população. Um elogio, eu gostei do que foi apresentado, ainda assim ficou faltando muitas coisas, né? Que ficaram com muitas pontas. Até então, ok. Só que eu fui no fato, a ferramenta para que as pessoas, quem não pudesse ter ido até o local, ouvir, se atentar, concordar ou discordar. Mas o grande objetivo ali naquela audiência era para ouvir a população. De fato, o que foi mencionado ali foi algo que foi bem, por alguns momentos, foi difícil de compreender porque faltou informações suficientes. Por exemplo, na questão dos idosos, por exemplo, em várias questões dos ônibus circular, que isso é uma grande questão que em alguns concordavam, outros não. Ok, até então, beleza. Mas o grande destaque, eu, por si só, esperei que todas as pessoas pudessem falar, todas as autoridades pudessem falar. Na verdade, ali só tinha 4 vereadores que estavam presentes. Isso me chamou muita atenção. Enfim, são coisas que a população, quem estava presente, notou. E até então, estão vindo no meu direct, no meu WhatsApp, e até perguntar: Tom, cadê os outros vereadores, exceto alguns vereadores que tinham compromissos? Enfim, o prefeito não compareceu, o vice-prefeito não compareceu, enfim. Isso não sou eu que tenho que responder, isso aí são as autoridades que têm que responder para a população. Mas enfim, meus amigos, o grande ponto é que eu esperei todo mundo fazer as suas narrativas, eu estava ali para cobrir, eu estava ali para ouvir, eu estava ali para me atentar. Quando eu fui me dirigir e perguntar se realmente, de fato, com essas novas mudanças, e fielmente as pessoas vêm falando do transporte público, mas o calcanhar de Aquiles também é a SOU. E aí, quando pingou a questão da digníssima SOU, que na verdade ali o encontro, nessa audiência, era para falar do transporte municipal, mas também para entender e ouvir as pessoas do calcanhar de Aquiles. Mas o ponto também que eu vim abordar foi o ponto da gratuidade para os estudantes. Porque no meu ponto de vista, meus amigos, é o seguinte: raciocina comigo. Como mudar uma cidade, como dar o futuro para as crianças, de uma forma geral, se muitas dessas famílias moram em locais distantes, não têm condições, elas se deslocam muitas das vezes a pé porque não tem como pagar as passagens, as crianças têm que pagar a meia passagem. E o meu apelo foi como se fazer para colocar a gratuidade para os estudantes, porque como ter o futuro? Muitos estudantes, muitas pessoas mais humildes não têm mal o que comer. E como vai pagar meia passagem para estudar? Porque o estudo, ele é obrigatório sim, as crianças têm que estar inseridas nas escolas. E como um conjunto coletivo, essas crianças serem inseridas, se as ferramentas necessárias, elas não se tornam-se viáveis. E meu ponto de vista era isso. Bom, bastou eu concluir isso, e aí eu também estava numa narrativa, não se sentiu que eu disse que ele estava defendendo a empresa, que na verdade o meu ponto de vista foi que uma empresa como a SOU, que ela tem um contrato e ela tem que seguir as normas do contrato em trazer um transporte digno para as pessoas e como defesa do consumidor. Se a população está pagando, já que não tem a gratuidade, outra coisa, ainda que tivesse, se ela tem um contrato, ela tem que seguir as normas do contrato e levar um transporte digno, um transporte que não quebre, um transporte que as pessoas tenham um conforto mínimo, que é o ar-condicionado. E eu estava falando, não era algo sobrenatural, sabe?
era algo consciente de um problema viciante que transcorre a nossa cidade. Pasme. Aí eu fui ali quase que impedido de falar, houve um tumulto e tudo, as pessoas ficaram muito indignadas, as pessoas estão indignadas, porque se é uma audiência pública, a audiência é para que o povo fale. E eu, como estava ali, uma pessoa que estava representando a mídia, tá? Eu estava representando, fazendo a minha reportagem. E por que eu não tenho o direito de perguntar e falar? Não querem ouvir a verdade? Não tem como varrer o passado. Para se construir um futuro dentro de Alvorada, tem que explorar, tem que colocar à tona o passado. Só se constrói um futuro, só se faz um projeto, qualquer coisa que venha acontecer na nossa cidade, nós só vamos conseguir fazer com excelência e com dignidade se nós tivermos, e infelizmente, ainda que seja negativamente, é um passado sombrio do transporte público da nossa cidade. Como se vai se fazer um projeto sem trazer esses problemas na nossa atualidade? Aliás, são problemas atuais, não são problemas passados. Constante, diariamente. É ônibus quebrado, é ônibus que não tem uma higiene bacana, é ônibus que quando chove pinga dentro, é ônibus que quando faz calor não tem um ar-condicionado. Então são várias reclamações. Os horários que muitas das vezes mudam ou não tem os ônibus para que as pessoas possam trabalhar. Se a pessoa não tem um carro, tá ferrado. Se a pessoa não tem um dinheiro para pagar um Uber, também está ferrada. Então, quando eu cobro, gente, ainda que as pessoas falam, nós não podemos ficar falando no passado, temos que trazer projetos futuros. Como se faz um projeto futuro se você não tem os dados do passado? Como eu posso fazer algo positivo se eu não tenho a informação de algo que é visceral, é atual e principalmente é um legado vicioso, muito negativo no transporte dos nossos ônibus aqui na nossa cidade? É lamentável. E eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Porque o meu papel é trazer informação para vocês, o meu papel é mostrar a realidade de Alvorada. Não adianta tentar varrer para debaixo do tapete, ficar batendo palma e dizer assim, nossa, tá tudo bem, tá bacana, a turma do Oba-Oba, do deixa disso. Não, vamos seguir. Vamos pensar no futuro. Inadmissível, impossível se fazer uma política séria, se fazer uma cidade com um futuro promissor sem resolver os problemas do passado. É impossível, é lamentável e eu não vou me calar, eu não vou ficar calado vendo tantas coisas que vêm acontecendo na nossa cidade. E aqueles que dizem o seguinte, que bate no peito e fala assim, eu sou cria de Alvorada. Eu não sou cria de Alvorada, eu não nasci em Alvorada, eu sou um alvorodense, eu moro aqui. É justamente mostrar e brigar pela nossa cidade, porque eu acredito que com políticas sérias, conscientes, verdadeiras, sem varrer para debaixo do tapete, sem tentar fazer, sabe aquele negocinho, vamos fazer só um quebra-galho? Não. Aqui na nossa cidade nós temos que ter seriedade, nós temos que encarar o problema de fato. Existe um problema assim no transporte, existe um problema que vem se arrastando por anos e todo mundo sabe. E eu não entendo porque não tem coragem de bater nos peitos e resolver o problema. A pergunta que não quer calar, o transporte público de Alvorada terá um futuro digno e principalmente haverá um dia que esse processo do transporte terá a gratuidade para os estudantes? Porque como você vai exigir que os estudantes eles tenham um futuro se as ferramentas necessárias, mínima, que é o acesso de ir e vir, que é o transporte público, assim como outras cidades, a renda per capita da cidade, o PIB per capita da cidade, ok. Eu viajei e fui em várias cidades menor do que Alvorada e tem o transporte público gratuito. E eu gostaria de saber como resolver e se é possível fazer ou não fazer. E aos vereadores que estão de frente, brigando e lutando, parabéns. Não se acovardam. Lute por essa cidade. Faça os seus papéis de vereadores, faça aquilo que o povo acreditou em vocês e confiou. Não se vendem. Faça uma Alvorada com um futuro promissor, porque é isso que a população pede, é isso que a população quer. E eu não estou mentindo. Várias pessoas que estavam lá, pode deixar os comentários aqui, tentaram me impedir de falar. Porque a impressão que parece, não estão preparados para ouvir a verdade. E aí, fica aí nas narrativas de vocês,
E, infelizmente, é o que acontece nessa cidade. Quando você fala a verdade, quando você coloca o dedo na ferida, machuca, dói, mas é necessário falar, é necessário tocar para que a cidade possa realmente, de fato, ter uma mudança significativa. Varrer por debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo não vai mudar, só vai adiar o problema. O problema tem que ser resolvido agora, não varrido para debaixo dos pés. A Alvorada agoniza no transporte público dentro da nossa cidade. Precisa sim ter uma mudança drástica, mas não se varra para debaixo dos pés. Os aposentados, as pessoas de maior idade, que são as pessoas idosas, as pessoas que têm comorbidades, os cadeirantes. São várias coisas, as mães atípicas, os especiais, são várias e várias vertentes do transporte público, porque se eu vou ficar falando e relatando, e vai vir uma matéria para mostrar a realidade do transporte público na nossa cidade de Alvorada. Já falei muito, vou ficar por aqui. Deixe nos seus comentários. E quem estavam lá, pode deixar aqui os comentários se eu estou mentindo. E ainda bem que o povo estava lá, as autoridades também estavam lá, para poder testemunhar que não foi mentira do que eu estou dizendo. Infelizmente, para a Alvorada mudar, nós não podemos varrer por debaixo do tapete aquilo que é vicioso, aquilo que é um problema crítico e aquilo que realmente vem aí se arrastando por anos. O transporte público da nossa cidade é bom? Vocês acreditam na mudança? Deixa nos comentários aqui. Fui.